Olá, já está no ar mais uma edição do CNJ Especial Coronavírus com as principais ações do Conselho Nacional de Justiça no combate à Covid-19. O assunto de hoje é a produtividade dos tribunais em tempos de pandemia, com base nas informações do relatório Justiça em Números, que reúne os dados dos tribunais brasileiros. O isolamento social fez com que o brasileiro se reinventasse em várias maneiras, para que a vida pudesse seguir. E com a justiça brasileira não foi diferente, não. Em tempos de teletrabalho, os tribunais de todo o país têm obtido resultados significativos nesse desempenho, mesmo durante a pandemia. E para falar sobre isso, eu converso agora por Skype com o conselheiro do CNJ, Luiz Fernando Tomasi Keppen, e com a diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias do órgão, Gabriela de Azevedo Soares. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, sejam muito bem-vindos ao programa. Nós é que agradecemos, muito obrigado. Obrigada pelo convite. Me ouvem bem, né? Podemos começar? Sim. Vamos lá, queria saber, na verdade, começar com uma curiosidade, Essa questão do isolamento pegou todo mundo de surpresa e para vocês que também tiveram que se adaptar nesse período, como é que está sendo o trabalhar de casa? Começo com a doutora Gabriela, quais que são os desafios aí para você? Olha, eu acredito que em vários aspectos houve muito ganho de produtividade, porque as reuniões são mais rápidas, mais produtivas, mais objetivas, começam e terminam na hora. Então, em vários aspectos, a gente verifica uma eficiência maior. Por ser um departamento que trabalha com dados estatísticos, com redação, com textos, esse afastamento ele não impede o desenvolvimento do trabalho. A gente permanece tendo acesso aos bancos de dados do próprio CNJ, a equipe se comunica muito bem pelas ferramentas que o CNJ disponibiliza, de videoconferência e de chat. Então, apesar de ter algumas dificuldades, eu acredito que aí são dificuldades sentidas por todo cidadão, da questão do isolamento, da questão da ausência de escolas para quem é pai, a ausência de auxílio em casa. Eu acho que são questões que afetam todo mundo, afetam o cidadão brasileiro de uma forma geral, mas tirando isso, eu acredito que até existe um ganho na produtividade e na economia de recursos. A gente vai organizar agora em junho o primeiro workshop de ciências de dados e totalmente virtual, então sem custos, sem custos de deslocamento, sem custos do evento em si, cada um na sua casa, então você economiza recursos de todas as formas, até no cafezinho. Exatamente, coffee break, tudo. Doutor Luiz, e para você, me conta um pouquinho como é que tem sido essa nova rotina. Pois olha, não tem sido fácil, viu? Porque nós realmente, veja, eu estou já com mais de 31 anos de magistratura e é a primeira vez na minha vida que eu me deparo com uma situação dessas, ou seja, ter que trabalhar em casa e fazer praticamente todo tipo de serviço, porque na casa da gente a gente não recebe apenas as demandas profissionais, nós temos as demandas pessoais, então é sempre um fluxo de trabalho diferente. E especialmente para quem tem criança pequena em casa, essas medidas decorrentes do coronavírus, o home office, por exemplo, impactou significativamente. Então, é preciso até que os respectivos chefes de setores e mesmo os magistrados tenham a compreensão de que há uma redução natural do trabalho e especialmente em relação àqueles que têm criança pequena em casa, porque as crianças elas têm demandas e elas não compreendem que eventualmente você tem que ficar ali recluso naquela sala, pensando e trabalhando eventualmente uma questão muito complexa. Então, para nós tem sido uma adaptação diferente, quer dizer, uma coisa que impacta a vida da gente, mas nós estamos superando. Mas uma coisa, Mariana, é importante ser dita, é que, felizmente, a justiça brasileira ela soube se antecipar. Veja que nós aqui no Brasil, nós temos na maioria dos estados
o processo judicial eletrônico já implantado, digamos assim, em um percentual bastante elevado. Aqui, eu que sou do Paraná, por exemplo, que estou falando aqui de Curitiba, no Paraná nós temos desde o inquérito policial, passando por todos os processos, aqui na Justiça Estadual, passando por todos os tipos de processo, e também o segundo grau, quer dizer, o grau recursal, todo ele operando com o processo eletrônico. O que evidentemente impactou menos a profissão jurídica do que outras profissões, porque o engenheiro ele foi muito impactado, um arquiteto, um economista, um administrador. Essas outras empresas, essas outras profissões, elas foram muito mais impactadas que nós, porque, felizmente, nós da área jurídica, advogados, membros do Ministério Público, defensores, juízes, servidores, nós temos os sistemas que nos ajudam. Então, é uma situação diferente, mas nós estamos, digamos assim, de uma certa maneira, preparados para enfrentar uma situação dessa com o desenvolvimento desses sistemas todos. E já a gente vai falar também sobre o desempenho da Justiça, que tem sido muito bom nesse período. Mas antes, eu quero explicar, porque eu abri o nosso programa aqui falando do relatório Justiça em Números. Então, para você que não é familiarizado, doutora Gabriela, me explica aqui rapidinho, então, o que é esse relatório, né? Quais dados vocês compilam, como é que ele funciona? Bem, o relatório Justiça em Números, ele é feito desde o início do CNJ, né? Foi a primeira ação do Departamento de Pesquisas Judiciárias, foi a construção do relatório Justiça em Números, isso ainda em 2006, né? Na verdade, migrado lá do STF, quando chamava ainda de Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário, e o primeiro relatório ele traz dados de 2004. E desde então é uma ação contínua, nunca deixou de existir. Então, o relatório é um anuário publicamente, né, todo ano publicamente divulgado, sempre em um evento que o CNJ organiza, né, geralmente na reunião preparatória para o Encontro Nacional do Poder Judiciário, e ele reúne as principais estatísticas. Então, ele vai reunir dados de despesas, de força de trabalho, recursos humanos, litigiosidade, desempenho, tempo médio de tramitação. Então, é uma série de indicadores que compõem um grande diagnóstico do judiciário feito anualmente pelo CNJ. A gente pode falar que ele é dividido em segmentos? Seria mais ou menos assim, para quem está em casa assistindo e entender? São capítulos, né? Na verdade, a gente tem tanto a versão PDF, né, impressa, online, para ser lida e dividida em capítulos, né? Capítulos que tratam desses assuntos de forma separada, como também tem ele na forma de painel. Então, por meio dos painéis, também você consegue consultar de uma forma mais dinâmica, selecionar um tribunal, um segmento de justiça em específico e visualizar os mesmos dados. Mas eu chamaria de capítulo em termos de estruturação de relatório, de diagnóstico. Tá certo. E aí várias áreas da justiça são contemplados aí em vários capítulos, então. Eu quero chamar a atenção aqui porque o CNJ, logo que toda essa situação começou aqui no Brasil, vocês, não sei se foram pioneiros, não sei se eu posso falar assim, mas eu acredito que sim, nessa compilação de dados em relação aos processos relacionados à Covid, né? Inclusive, no relatório, existe um painel chamado Produtividade Semanal Covid-19. Então, doutor Luiz, queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona e quais são os tipos, né, de dados que vêm parar nesse painel. Bem, esse painel, ele é uma ideia do Departamento de Pesquisas Judiciárias e que visa exatamente dar transparência à produtividade no tempo da pandemia. A Covid-19 é uma doença muito preocupante, muito séria, mas ela não, diante do cenário que eu comentei no início, ou seja, da existência dos nossos sistemas de processo eletrônico, esses processos eletrônicos permitem que nós possamos continuar trabalhando. E nesse período, por exemplo, já foram julgados quase 4 milhões de processos, proferidas 6 milhões de decisões no curso das ações, e produzidos 9,5 milhões de despachos. E foram ainda disponibilizados 318 bilhões de reais que foram direcionados
a medicamentos, materiais para apoio, para apoio aos médicos, como compra de luvas, máscaras, etc. E, portanto, são números assim bastante elevados e que demonstram que a justiça brasileira não parou a despeito dessa grave crise de saúde que nós estamos enfrentando aqui no Brasil. Esses números são bem interessantes e chamam a atenção. Eu queria, na verdade, te perguntar, mas tudo bem se o senhor não souber a resposta, quais são os casos mais frequentes que aparecem? Eu não sei se vocês também fazem esse levantamento aí. Olha, no período nesse período da pandemia, em relação exatamente à doença, é a questão da liberação de medicamentos, a questão que envolve os leitos hospitalares, a necessidade de transferências e também a liberação de valores, porque nós não paramos nem na questão da liberação de multas, que foram esses valores, muitos desses valores que eu me referi, que foram liberados para o Ministério da Saúde e secretarias de saúde estaduais, foram liberados para aquisição de materiais. Então, a Justiça teve que continuar dando toda essa atenção a essas questões. Então, quer dizer, havia pedido nesse sentido, os juízes acabavam despachando. Então, em relação à pandemia, digamos assim, um dos efeitos imediatos é esse. Você tem que resolver os problemas do dia a dia das pessoas. Mas, por outro lado, também nós temos outras causas que começam a surgir, como discussões várias, relativa à questão de pagamentos que deixaram de acontecer, a questão de cobranças, portanto, a questão também relativa à recuperação judicial de empresas, que é um segmento que está sendo muito afetado. Quer dizer, nós temos aqui no Brasil áreas que precisam de uma atenção muito especial. Então, como um todo, digamos assim, a pandemia afetou inúmeros setores e essas ações todas, hoje, nós estamos pedindo que quando uma ação verse sobre o tema da Covid-19, seja catalogado como relativo a esse tema, para que a gente possa ter uma estatística mais precisa a respeito dessas causas. Tá certo. Doutora Gabriela, você que trabalha diretamente com isso, você sentiu também nesses últimos meses, né, que a coisa se intensificou aí um pouquinho mais, que vários setores realmente precisaram da justiça, esses números realmente dispararam, a justiça está sendo mais procurada, a gente pode dizer isso? Olha, a gente ainda não tem dados para afirmar isso. Mas o que acontece também, né? O CNJ ele recebe as informações mensalmente. Apesar da gente estar monitorando semanalmente a produtividade, a demanda processual a gente continua monitorando pelos sistemas já existentes. Então, a gente tem praticamente meados de março só de pandemia no Brasil para observar esse dado. E ainda não é possível fazer esse diagnóstico de que houve um crescimento. Eu acredito que daqui a um mês a gente já consiga ter um diagnóstico mais preciso. E o CNJ tem tomado várias ações para monitorar, né, esse tipo de assunto, né, inclusive com detecção de quais assuntos, né, adjacentes ao Covid-19 estão ingressando no judiciário. Foi baixada uma portaria determinando que eles classificassem esses processos e que enviassem esses processos ao CNJ. Então, esses dados também estão sendo trabalhados e acredito que em pouco tempo a gente conseguirá responder de forma mais correta, mais científica, né, de forma mais exata, quais são as ações relacionadas ao Covid, se há crescimento ou não nesse período. Porque, ao mesmo tempo que a gente imagina ter um aumento das ações, né, por esse motivo, a gente pode também ter uma redução relacionada a outras questões, como o direito do consumidor, que pode também ser um efeito colateral da questão da pandemia. Então, a gente precisa, de fato, olhar o número para poder afirmar. O que a gente acha que talvez pode dizer é que o judiciário também foi impactado com isso, né? E também vai ter um legado, com certeza, né, que todos nós vamos aprender, mas o judiciário também vai poder tirar aí alguma lição disso tudo, né? Mas veja, Mariana, isso que você está dizendo é tão certo, porque veja o seguinte, desde a edição da resolução
313 do Conselho Nacional de Justiça, nós tivemos a suspensão dos prazos judiciais dos processos físicos. Então, nós estamos com os processos físicos suspensos. E isso impacta... foi aprovada no dia 19 de março de 2020 a resolução 313. Então, desde essa data, nós estamos com processos físicos paralisados. A hora que esses processos voltarem a tramitar, isso vai dar um impacto muito grande. Fora isso, também, em relação aos processos eletrônicos, nós temos um número enorme de processos que não estão podendo ter sequência, porque precisam de alguma providência externa e por alguma dificuldade técnica, ou mesmo em função dessa questão pandêmica, eles não puderam ser realizados. Então, tem muitos processos que não têm condição de ter continuidade da forma como era esperado. Então, realmente, a hora que nós sairmos da pandemia, e a justiça brasileira vai ter que se desdobrar para poder dar uma resposta com eficiência, como ela sempre tem buscado dar. E como é que está sendo agora, né? Vamos falar então de produtividade. Doutora Gabriela, você falou então que esse balanço semanal analisa a produtividade então da Justiça, e a gente pode medir isso em regiões ou por setores. Como é que funciona essa averiguação? Isso, os dados são mandados semanalmente por todos os tribunais, né? Então, a gente tem a identificação da unidade da federação, né, que no caso da Justiça Estadual, da Justiça Eleitoral, identifica o próprio tribunal, ele é composto por apenas uma UF, então a gente consegue regionalizar a informação, a gente consegue verificar o segmento, né, se é um processo da Justiça Federal, se é a Justiça Trabalhista, né, se é da Justiça Comum. Então, esses dados são detalhados e é possível consultar, né, por semana. A gente já tem 8 semanas aí, né, nesse painel dos dados que chegam semanalmente, e todos os tribunais estão bem empenhados em prestar essas informações para o CNJ. A gente verifica que nessas 8 semanas a gente não teve interrupção em nenhum momento, né, todos enviando toda semana, entre segunda e quarta-feira, são as datas que eles costumam atualizar. A gente, né, sempre na quarta-feira, no final do dia, já tem um panorama atualizado da semana anterior. Então, as informações que a gente coleta aqui não são muitas, né, não são dados tão ricos em detalhes quanto ao Justiça e Números, por exemplo, porque o Justiça e Números é um relatório anual, então é uma série de informações. Aqui a ideia é dar uma resposta rápida à sociedade, da produtividade do judiciário. Então são poucos dados, mas com uma periodicidade bastante regular e bastante rápida, né, para poder dar essa resposta rápida. Até agora, doutora Gabriela, tem alguma região ou algum tribunal que se destacou, que você já pode adiantar aqui para a gente durante essas 8 semanas? Olha, a gente consegue ver em números absolutos, né, que aí, como é de se esperar, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, os tribunais de grande porte, eles, em geral, eles apresentam uma quantidade de sentença, de decisões maior, né? Mas isso é um reflexo até do próprio tamanho do tribunal, que de fato, né, tem uma demanda por processo, uma população maior e por consequência também número de juízes também maior, obviamente, e aí é uma consequência. Esse tipo de comparação a gente acredita que ainda não seja adequado de fazer. Seria importante a gente ter um pouco mais de tempo para fazer uma comparação de aumento, redução da produtividade com mais calma, digamos assim, né, utilizando uma técnica científica, né, comparação de informações que sejam de fato comparáveis com a mesma regra de negócio. Tá certo. Doutor Luiz, a gente pode falar também que alguns tribunais se surpreenderam, a gente viu isso até na mídia, com a produtividade inclusive maior nesse período, né? Sem dúvida, nós temos informações aí de tribunais que têm um trabalho assim de destaque, mas eu só queria levantar uma questão que é muito interessante, que nós aqui nesse período da pandemia, então em relação ao CNJ, por exemplo, nós, além de estarmos praticamente mantendo a nossa produtividade,
Porque, veja, Mariana, o ministro Toffoli, ele manteve, inclusive, as sessões presenciais. O calendário, nós não perdemos um calendário de sessão presencial. Claro que nós não estamos nos deslocando a Brasília, mas nós fazemos as audiências por teleconferência, perdão, as sessões e audiências. Então, o CNJ, ele vem, digamos assim, trabalhando praticamente da mesma forma como vinha antes. Nós somos 100% processo eletrônico no CNJ, e nesse período, então, como nós não estamos tendo que nos deslocar a Brasília, nós tivemos, por exemplo, em relação a passagens aéreas, uma economia de 96%. Muita coisa, né? Em relação a diárias, porque também, sempre que havia, as reuniões eram presenciais em Brasília, tudo, nós tivemos, claro, isso importava no pagamento de diárias, seja pelo Conselho Nacional de Justiça, seja pelos tribunais brasileiros. Nós tivemos uma redução no CNJ de pagamento de diárias de 67%. Então, isso significa que a redução, por exemplo, eu tenho mais alguns índices aqui, por exemplo, a redução de papel, nesse período, 81% até agora nós conseguimos, houve uma redução comparativa. Copos descartáveis, 100%. Água envasada, quase 100%. Redução com gasto de telefonia fixa, 6%, porque, veja, a telefonia nós continuamos usando bastante. Mas, doutor Luiz, então, na sua opinião, assim, acho que é até interessante a gente falar sobre isso, já que esses dados são tão positivos, né, que essa economia de recursos veio para mostrar que é possível, o senhor acredita que depois dessa pandemia, tanto as sessões quanto as audiências, será que é possível a gente continuar dessa forma para que esses recursos também continuem sendo economizados? Olha, Mariana, eu penso que esse é um tema para a gente realmente discutir e trabalhar um pouquinho mais. Por quê? Veja o seguinte, tem certas equipes de trabalho em toda organização que elas trabalham muito sinergicamente. Então, essa sinergia que existe entre as pessoas ajuda na produtividade. Outros setores podem trabalhar remotamente sem perda de produção. Então, eu acho assim que nós vamos ter que encontrar um ponto de equilíbrio, mas me parece que o Poder Judiciário não vai sair dessa pandemia da mesma forma como entrou. As reuniões, por exemplo. Se nós hoje conseguimos fazer reuniões com 20, 30 pessoas pelo Skype ou pelo Cisco Webex, que é a plataforma oficial do Conselho Nacional de Justiça, é muito provável que pós-pandemia nós também venhamos a continuar utilizando essa plataforma. Ou seja, permitindo com isso uma sensível redução de custos, porque aí sim nós vamos poder estabelecer mais eficiência ao Poder Judiciário, porque a eficiência não se mede exclusivamente pelo produto do trabalho, mas também pelo custo o custo que nós tivemos para produzir aquele trabalho. Então, eu acho assim que nós vamos ter um ponto de equilíbrio e eu tenho convicção de que, sob a orientação do ministro Toffoli, que tem sido, nesse período de crise, um destacado líder brasileiro, pela sua postura humana, pela sua temperança, pela sua firmeza, pela sua coragem, e por estar à frente dos acontecimentos, eu tenho certeza que nós vamos pensar junto com ele e com o ministro Humberto Martins, soluções que venham a dar eficiência e celeridade à prestação jurisdicional com menor custo. Eu acho que o mais interessante que fica é a reflexão, né? Que a gente é capaz de fazer coisa que a gente não imaginava e que, devido ao momento, ao que a gente está passando, a gente consegue. Aqui também a gente está em rodízio, né? Na TV, que é engraçado, mas e funciona, a gente vê que funciona, então acho que essa reflexão fica aí para todos os setores.
Doutora Gabriela, qualquer um pode ter acesso a esse relatório? Onde é que a gente pode procurar esses números? Me explica um pouquinho. Eu sugiro entrar no próprio site do CNJ, existe um painel coronavírus. Então, é www.cnj.jus.br/coronavírus. Lá tem uma organização de todas as informações relacionadas a esse assunto. Então, é possível ver os atos normativos, né, e como o CNJ vem sendo, ali desde o começo, desde março, proativo, né, na resolução dos problemas, desde o início da pandemia, baixando resoluções, portarias, recomendações, né, para orientação aos tribunais. Tem 3 painéis, tem o painel da produtividade, tem um painel desenvolvido pela TI sobre as audiências feitas por videoconferência, né, que a TI também disponibilizou a ferramenta do Cisco-Webex para todos os tribunais, para fazer essas audiências de conciliação, de instrução de julgamento. Então, lá também tem estatística das audiências e um painel também de estatística de ações judiciais, que também está em alimentação. Então, esse painel do coronavírus, né, um painel mantido pela Secretaria de Comunicação Social do CNJ, ele reúne todas as informações relevantes sobre esse assunto afetos ao judiciário. Então, eu sugiro acessar por lá, porque já está tudo consolidado de uma forma bem simples para acesso. Vamos só repetir, então, o endereço é cnj.jus.br/coronavírus, é isso? Exato. Maravilha. Então, mais uma vez aí para você em casa, cnj.jus.br/coronavírus. Gente, nosso programa chega ao fim. Eu quero agradecer muito a participação de vocês dois aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom trabalho aí para nós. Bom, chegamos ao fim, então, de mais um CNJ Especial Coronavírus. Muito obrigada também a você que esteve conosco até agora. Até a próxima. Tchau, tchau.